E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Pablo Vegetti, atacante do Vasco, foi o grande artilheiro da Copa do Brasil 2024, conquistando a marca de 7 gols em 10 jogos. Esse feito notável colocou o jogador argentino no topo da competição, superando outros jogadores de destaque, como Iner Valencia, do Internacional, e Emiliano Rodrigues, do Atlético Goianiense, que terminaram o torneio com 4 gols cada. Com sua impressionante capacidade de decisão, Vegetti se tornou a principal referência ofensiva do Vasco durante sua jornada na Copa do Brasil, proporcionando momentos de brilho e contribuindo para o desempenho da equipe, que, apesar da eliminação nas semifinais para o Atlético Mineiro, teve uma campanha de destaque. O jogador mostrou que, mesmo com a eliminação precoce, seu talento e faro de gol continuam sendo suas principais armas. Este é um feito que marca a história recente do clube, pois o Vasco já teve outros grandes artilheiros na Copa do Brasil. No ano de 2006, o atacante Valdirão, um dos maiores nomes da história recente do clube, também terminou como artilheiro da competição, com 7 gols, e foi um dos responsáveis pela excelente campanha que levou o Vasco ao vice-campeonato. Já em 2008, foi a vez de Edmundo brilhar, dividindo a artilharia da Copa do Brasil com 6 gols, no último ano de sua carreira. Esses nomes, juntamente com a performance de Vegetti, fazem parte de uma tradição de grandes artilheiros do clube, que continuam a figurar entre os melhores do torneio. A conquista de Vegetti é ainda mais impressionante se considerarmos sua idade. Aos 36 anos, ele se tornou o terceiro jogador mais velho a terminar como artilheiro da Copa do Brasil, uma honra que só foi alcançada por jogadores mais experientes, como Nenê, que na edição de 2020, aos 39 anos, terminou com 6 gols, e Edmundo, que com 37 anos também foi destaque na competição. O fato de um jogador veterano como Vegetti continuar a entregar números tão expressivos em uma competição de grande visibilidade é um testemunho de sua dedicação, qualidade e experiência adquirida ao longo de sua carreira, sendo um exemplo de profissionalismo e longevidade no futebol. A contribuição de Vegetti não se limita apenas aos gols, mas também à sua presença em campo, que traz confiança à equipe e inspira seus companheiros. Sua experiência internacional, com passagens por clubes importantes da Argentina e de outros países, tem sido um diferencial crucial para o Vasco, especialmente em um torneio de tanta visibilidade e importância como a Copa do Brasil. Mesmo com a eliminação precoce nas semifinais, o desempenho do atacante argentino se destacou como um dos poucos pontos altos da campanha vascaína, refletindo seu papel de líder dentro de campo e a importância de seu talento para o time. Com a artilharia da Copa do Brasil em sua conta, Vegetti segue sendo uma peça fundamental para o Vasco, e sua marca de 7 gols não apenas o coloca entre os maiores nomes da história recente do clube, como também eleva ainda mais as expectativas para os próximos desafios. A torcida vascaína, que já viu grandes ídolos passarem pela história do clube, agora deposita suas esperanças em Vegetti, que, aos 36 anos, prova que a experiência, o talento e a dedicação ainda têm muito a oferecer. O futuro parece promissor para o atacante, que agora busca continuar sua trajetória vitoriosa com a camisa do Vasco, ajudando a equipe a alcançar novas conquistas e reacendendo a paixão dos torcedores pelo time. Gerson, volante do Flamengo, causou um verdadeiro furor nas redes sociais após sua apresentação na seleção brasileira, quando aparentemente fez uma declaração provocativa que rapidamente viralizou. Durante a coletiva de imprensa, o jogador, que tem sido um dos pilares do time rubro-negro, não poupou palavras ao se referir ao Vasco, seu rival carioca. O comentário, que rapidamente circulou entre os torcedores, gerou uma enorme repercussão, especialmente entre a torcida vascaína, que não deixou barato e já começa a se preparar para uma resposta à altura. Mas, o que exatamente foi dito? Gerson, em tom descontraído e com um sorriso maroto, fez questão de deixar claro que seu foco na seleção é diferente quando o assunto é o Flamengo, deixando no ar uma alfinetada que logo foi interpretada como uma provocação direta ao Vasco, clube que, em sua visão, parece não figurar com o mesmo prestígio. Esse tipo de declaração de um jogador de peso como Gerson abre margem para especulações e divide opiniões. Por um lado, os flamenguistas celebram a postura do jogador, reconhecendo a rivalidade histórica entre os clubes, enquanto os vascaínos se preparam para reagir e mostrar que, apesar dos momentos difíceis, o Vasco nunca será um clube a ser zombado. A provocação de Gerson levanta ainda mais a chama da rivalidade entre Flamengo e Vasco, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, e deixa os torcedores ansiosos por uma possível reação do clube cruzmaltino. Agora, o que resta saber é como o Vasco lidará com essa situação e se o jogador flamenguista poderá manter sua confiança ou, ao contrário, verá sua provocação se voltar contra ele nas próximas confrontos. Fique ligado, pois essa história ainda promete muitos capítulos.
A possível declaração de Gerson gerou uma onda de especulações sobre suas verdadeiras intenções, deixando muitos questionando se ele realmente quis provocar o Vasco ou se tudo não passou de uma brincadeira de vestiário que ganhou maiores proporções. A torcida vascaína, em particular, já está se preparando para uma resposta à altura, e a tensão entre os clubes parece ter ganhado um novo capítulo. O que se segue agora? Será que o Vasco vai ignorar ou fará questão de dar sua resposta dentro de campo, como sempre fez nas maiores rivalidades do futebol brasileiro? A expectativa é enorme, e os torcedores de ambos os lados aguardam ansiosos pelo próximo confronto, onde cada gesto, palavra ou atitude entre os jogadores será analisada com lupa. O futuro dessa provocação promete ser o combustível para muitas discussões, e todos já se perguntam quem sairá por cima nessa rivalidade que parece nunca ter fim. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. A possível declaração de Gerson zombando do Vasco após sua apresentação na seleção brasileira tem o poder de abalar a estrutura emocional do clube cruzmaltino. O comentário do volante rubro-negro, que aparentemente se referiu ao rival carioca de forma provocativa, não só reacendeu a histórica rivalidade entre Flamengo e Vasco, como também colocou os holofotes sobre a reação dos vascaínos. A provocação, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, deixou a torcida do Vasco em polvorosa, dividida entre aqueles que acreditam que o silêncio é a melhor resposta e outros que já preveem uma resposta contundente do clube, seja nas palavras de seus jogadores ou, quem sabe, em campo. A pressão sobre o Vasco cresce, e a expectativa em torno de como o time lidará com essa situação promete gerar ainda mais tensão e ansiedade para os próximos capítulos dessa história. Os efeitos dessa possível provocação podem ir além do que se imagina, afetando a motivação e o foco da equipe vascaína. Em um momento delicado, onde o clube busca se reerguer e recuperar seu lugar de destaque no futebol brasileiro, esse tipo de comentário pode ser o combustível necessário para reacender a chama da rivalidade e dar aos jogadores do Vasco uma motivação extra para demonstrar sua força dentro de campo. Como o clube reagirá em seu próximo duelo? O impacto dessa declaração de Gerson não se limita ao campo das palavras, mas pode se refletir diretamente no comportamento da equipe e na união da torcida, que, sem dúvida, se fará ouvir nos próximos confrontos. A tensão entre os rivais nunca esteve tão viva, e tudo o que os torcedores podem fazer agora é esperar e ver como essa história se desenrolará nos próximos dias. E você, torcedor vascaíno, o que acha dessa possível declaração de Gerson? Será que ele foi longe demais ao provocar o Vasco, ou você acredita que isso é só mais uma brincadeira entre rivais? Como você acha que o time do Vasco deve reagir a esse tipo de comentário? Será que essa provocação vai despertar ainda mais a garra da equipe e dos torcedores, ou a situação vai se perder em palavras e não gerar efeito dentro de campo? A rivalidade está no ar e as expectativas estão altíssimas. Agora é a hora de mostrar sua opinião. O que você espera que aconteça nos próximos confrontos? Responda nos comentários e nos diga, será que o Flamengo fez uma jogada inteligente, ou essa declaração vai custar caro para Gerson e seu time? Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.